Com uma imprensa perdida, Bolsonaro acaba conseguindo impor a sua agenda, uma vez que os discursos ficam muito difusos, sem saber, sem ter um alvo, sem ter uma linha ou uma narrativa bem definida. Aliás, a narrativa que a imprensa tenta impor de que o Bolsonaro é um lunático, um maluco, sem apoio popular e sempre envolvido em escândalos de corrupção, esbarra exatamente na narrativa construída em cima dos seus sucessores, Lula, Dilma, Michel Temer, em que a mesma narrativa foi criada. É de muita coincidência que todos os incumbents sejam contra a imprensa ou sejam contra ao grupo majoritário. Isso já foi discutido aqui. Tem um vídeo meu falando que The Beyond of Citizen Kane, que é exatamente a discussão de por que a Globo passou a deixar de ter aquela credibilidade que ela tinha nos anos 90 e nos anos 2000. Assim sendo, um exemplo bem banal é o seguinte: são dois temas que são exatamente iguais, falam na mesma direção. Desoneração da folha de pagamento e a questão da isenção tributária de lucros e dividendos como tributos trabalhistas das igrejas, né? A gente sabe que quem cuidou dessa parte foi o Senado e o Congresso, ou seja, o Legislativo. O legislador entendeu que ambas as teses fazem sentido. No entanto, a tese do legislador para a manutenção das desonerações, ela esbarra no dispositivo constitucional que obriga ao legislador dizer de onde que vem aquele recurso, e no momento de pandemia não há. Já a tese de isenção tributária das igrejas encontra amparo na questão da isenção tributária de igrejas em relação às suas funções. Obviamente, para mim, nenhuma das coisas poderia acontecer, mas pelo menos tem alguma justificativa. A isenção tributária de folha não tem justificativa alguma, foi um programa feito na época da Dilma em 2009 para tentar reverter os efeitos da crise de 2008, ou seja, era uma coisa muito temporária. Pasme, quem é o setor mais privilegiado? Setor de jornalismo e imprensa, que paga apenas 2,5%. É o setor com maior subsídio nessa questão, e a imprensa toda discute isso como se fosse algo a ser mantido. Ao mesmo tempo, a imprensa bate muito forte no Bolsonaro, reclamando que ele provavelmente não vai vetar a lei ou a decisão do legislador em relação à tributação de igrejas. Como se fosse inteligente da parte dele comprar uma briga com o legislativo em um momento que ele precisa do legislativo para quase tudo, inclusive para passar reformas importantes, ou seja, é chamar o Bolsonaro não só de maluco, como de burro e também de inexperiente, como se ele não soubesse qual seria a decorrência lógica de ficar se desgastando com o legislador, haja vista que foi uma matéria que foi passada com ampla maioria nas duas casas. Então, assim, a discussão ou o alvo da imprensa deveria ser o legislativo e não apenas o executivo, que nesse caso está meio que amarrado. No caso das desonerações, nem tanto, porque o volume financeiro é muito maior e foi uma política que, meus amigos, a gente já precisa abandonar. A gente não pode escolher setores a dedos para que esses setores cresçam. E ninguém fala que o âmago do desenvolvimento econômico de um país é a igreja, ou seja, você não tem nenhum país discutindo como vamos tributar as igrejas. É óbvio que, na minha visão, tem muitas igrejas que funcionam como uma grande empresa, então a gente necessitaria pelo menos entender se de fato faz sentido um país subsidiar templos religiosos ou novas igrejas em uma medida em que a gente percebe que existe uma conurbação entre esses templos religiosos, inclusive a questão do voto e ingerência política. Então a gente precisa tomar cuidado para que a democracia não assambarque ou ampare o nascimento de uma teocracia no Brasil. É isso, rapaziada. Quem gostar, por favor, compartilhe.